45. Tá? Nós temos alguns irmãos que estamos visitando nessa noite, que é a irmã Joana. A irmã Joana é do Edmar, né? Nem vou apresentá-la como visitante, porque ela é nossa aqui dele. Ela teve ausente alguns dias, mas de vez em quando ela vai fazer, ela vai ficar na casa dos outros filhos, mas ela é nossa companheira firme e forte aqui, né, irmã Joana? Glória a Deus. Louvado Senhor pela sua vida. A irmã Dagmar está ali atrás, mais uma vez ela está nos visitando, ela esteve aqui com a gente semana passada, é a avó da Tainá, e a senhora é muito bem-vinda, tá, irmã Dagmar? Nós temos aqui, chegou agora há pouco, o Genival, a Vera, o Marcos, o Vinícius e a Raíssa. São todos aí membros, aí, parte da família do Edmar e da irmã Rosa. A gente conhece a irmã Rosa aqui na igreja. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O que é que nós, como igreja, dizemos a eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama vocês. A gente só não vai cantar uma musiquinha para vocês, aquela musiquinha que o senhor está ouvindo, porque já está na hora da mensagem. Mas vocês são muito bem-vindos. Vocês tiveram aqui outras oportunidades e é muito bom tê-los aqui novamente. Então vamos fazer a leitura aí, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor, por favor, sintonize o nosso entendimento, leve cativo o nosso coração, abra a nossa percepção para recebermos e entendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua graça lá na cruz do Calvário, que é derramada sobre nós hoje aqui na nossa congregação. Pai, eu te peço que, por favor, esteja abençoando os nossos irmãos que estão em viagem, que estão viajando, que por algum motivo ou outro não puderam vir à igreja hoje. E, por favor, a nós que estamos presentes aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos abrace e faça-nos sentir a tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, assim nós louvamos. Amém. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Nós começamos aqui a introdução dessa administração. É a história de Davi, né? A história de Davi faz parte da catequese que é feita até nas escolas bíblicas dominical e na sala das crianças. É uma das primeiras histórias que nós aprendemos quando somos crianças ainda dentro da igreja, né? E a história de Davi derrubando um gigante com uma pedra, ela traz grandes exemplos aí para a nossa vida. Hoje nós vamos estar focando em 3 exemplos tirados aí dessa história. Golias, ele enfrentou Davi se você ler em 1 Samuel, na primeira parte, até o versículo 24, ele é focado em Davi, ou em Golias, fala-se um pouco da história de Golias, um pouco da história de Davi, mas o foco principal aí é na descrição de Golias, do seu armamento, do seu tamanho, da sua força, do seu equipamento que ele carregava, a sua estatura, fala-se um pouco sobre a sua agressividade. E quanto tempo ele ficou ali afrontando naquele confronto dos exércitos. Eles estavam em paz. Aqui na Bíblia descreve que eles estavam em paz por 40 dias já. Que todo dia pela manhã e pela tarde os exércitos se alinhavam um de frente para o outro para entrar no campo de batalha. E todos os dias, pela manhã e pela tarde, Golias ele saía, ele tomava a frente e afrontava a Saul, afrontava o exército de Israel e afrontava o Deus de Israel, todos os dias. E a situação estava tão complicada que ao chegarmos aqui na frente, quando Davi está levando ali um pouco de trigo assado, está levando uns 10 pães, uns queijos ali para os seus irmãos que estão na batalha, ele se depara com aquela situação e ele fica nervoso, né? Davi ele era muito de boa, mas ele tinha essa tendência de ser agressivo também, né? O que às vezes é muito bom, a gente ser agressivo, ser valente na batalha, né? E Davi, ele escuta as afrontas de Golias, e na hora que aquela encenação de Golias termina, a forma como é descrita na Bíblia é como se fosse, eu não sei se foi só um comentário que as pessoas fizeram, mas os soldados ali começaram a falar sobre Golias e falando sobre ele,
sincero? Olha, quem é esse homem que tem essa força toda para confrontar Saul, confrontar seu exército, falar mal sobre o reino? Saul, eu imagino ali o pessoal conversando, estou parafraseando aqui a Bíblia, mas os soldados dizem: olha, Saul disse que quem derrotar esse homem vai casar com a sua filha, vai receber riquezas, e a casa do seu pai dali para frente será isenta de impostos. Então a situação estava difícil. Mas Davi, um jovem ali ainda de estatura, ungido por Deus, ele se enraivece ali, é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e essa situação que nós conhecemos se desenrola. Ele primeiro vai a Saul, pede permissão a Saul para poder enfrentar ali Golias. Tem a história, ele conta ali parte da sua história, da sua juventude, que é lutado contra o urso, contra o leão. Saul, para tentar ali talvez dissuadir um pouco, fala: olha, rapaz, você tem muito tamanho de gente, né? Então você vai, pega aqui minha armadura, então põe aí, para talvez tentar dissuadir das suas intenções. Davi com aquela armadura não consegue nem andar direito, né? E só essa questão da armadura já fala com a gente. Às vezes nós não podemos caminhar na autoridade de outra pessoa, né? A gente tem que caminhar na autoridade que Deus nos deu. A autoridade que Deus deu para outra pessoa não serve para a gente. Talvez o encargo de outra pessoa seja muito pesado para nós, em vez de nos ajudar, vai acabar nos limitando, né? Mas enfim, o contexto da história de Davi aqui, todos nós conhecemos. Golias enfrentou Davi com uma espada, um escudo, uma lança. Além de ele estar usando palavras de afronta, ele também tinha um escudeiro que andava ao seu lado. O escudeiro, o guerreiro, ele andava para o campo de batalha, e aqueles que tinham eram elite do exército, eles tinham um escudeiro também, que levava o seu escudo e levava ali a sua espada. No caso principalmente de Golias, ele era um guerreiro que lutava com lanças, principalmente, né? Era o seu artifício da batalha, eram as lanças. Então ele tinha um escudeiro que levava ali para ele. E Davi, ele foi contra Golias, contra o gigante, acompanhado pelo nome do Senhor, né? Pelo nome do Senhor, e ele levou com ele o seu cajado e a sua funda, e 5 pedras que ele pegou ali no ribeiro que tinham lá para batalha, né? A gente não vai falar muito a fundo com relação a essa história, mas o título dessa ministração de hoje é Como Derrubar os Gigantes. Então nós vamos refletir um pouco como Davi enfrentou esse gigante, e vamos usar as suas ferramentas dentro dessa ilustração. Nós vamos usar o cajado, a funda e as pedras, tirar dessas ferramentas que Davi utilizou ali algumas lições para a nossa vida hoje, tá? O primeiro tópico do nosso estudo hoje é o cajado, que remete à preparação, remete à liderança. Então vamos lá. Davi, aqui no versículo 12 ao 14 de 1 Samuel, diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos nos dias de Saul, e era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentando-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, o seguiam a guerra. Chamavam-se Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. No versículo 14, Davi era o mais moço entre os 3 maiores que seguiram Saul. Mas Davi, apesar de ele ser pequeno, ele sempre foi desafiado por problemas grandes, né? Foi dada ali uma tarefa corriqueira para ele dentro de casa, que era dada para os filhos, e passava de filho para filho conforme eles iam crescendo. Isso eu tenho testemunha disso lá na África. Quem cuida dos cabritos é o filho mais novo, né? Não o bebezinho, mas quando começa a andar, está ali nos seus 10 anos, a turma dos 10 aos 13 anos, 14 anos, toma conta dos cabritos. Passou disso daí, ou você é promovido a cuidar das vacas, ou você vai trabalhar outra coisa, né? O tamanho já altera isso daí. Mas Davi, ainda moço, ele foi confrontado com problemas que talvez até uma pessoa mais velha não soubesse lidar. Com um leão, com uma ursa,
que toma ali a sua ovelha, o seu cabrito, né? E o que é interessante é o seguinte: quando um urso ataca, e uma leoa ataca, um leão ataca, mas eles destroçam. Se ele pegar, ele não pega e sai carregando, ele pega e já vai no pescoço. Vocês já viram aí na National Geographic esses canais aí? Então o leão, principalmente, ele vai direto no pescoço e mata ali o animal. O urso já é um pouco diferente. O urso bate, às vezes começa a comer o animal até vivo, né? Mas no caso do leão, eu imagino ali Davi tendo o seu animal roubado, escutando o desespero do animal gritando, e ele vai para cima, pega o seu cajado, da sua grande estatura de moço, do seu porte físico ainda não totalmente desenvolvido, e vai para cima. Não para resgatar, talvez, não mais resgatar a ovelha viva, mas para punir quem havia tirado a ovelha. E ele vai sobre esses dois animais e os mata. E fica essa história aí registrada para a gente. Aqui no versículo, capítulo 17, versículo 34 a 36, diz assim: Davi dizendo a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam das ovelhas do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando se levantavam contra mim, lançava minha mão à barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão com o urso. Assim será este incircunciso filisteu como deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. A preocupação de Davi não era o casamento, a preocupação de Davi não era a recompensa das joias, não era a isenção dos impostos, era a afronta que foi feita ao seu rei, ao seu Deus e ao exército do Deus de Israel, né? E é interessante que Davi aqui, trazendo aqui para os dias de hoje, eu imagino que naquela época era utilizado para denegrir ou separar a parte, alguém que não tinha aliança com Deus, que era o sinônimo, um dos pontos principais dentro da cultura de Israel, que era a circuncisão, simbolizava a aliança com Deus. E Davi usa essa expressão, aquele incircunciso, significava aquele homem que não tem aliança, não tem compromisso, não tem a bênção de Deus e não conhece o nosso Deus, aquele incircunciso, né? Imagina a ira de Davi à frente de Saul. E quando foi então que aqui no versículo 38 a 40, o rei Saul oferece a armadura para Davi, e ele recusou, porque ele precisava daquilo. Ele estava treinado demais, né? Jogar pedra no estilingue. Ah, pensou? Não precisa da sua armadura, vou para cima do estilingue mesmo. E toda a trajetória de Davi, se a gente olhar desde a sua mocidade ao ponto que ele foi ungido e até ele se tornar rei de Israel, toda a sua trajetória foi uma trajetória de preparação para que ele se tornasse um vencedor, né? Um vencedor de grandes desafios. Além disso, o cajado que ele levava na mão marcava a sua própria identidade. Ele era um pastor de ovelhas. Então, queridos, cada luta que a gente enfrenta na nossa vida é um teste também. É um teste, é uma oportunidade, uma preparação para algo maior. Há um tempo atrás, acho que 1 mês e meio atrás, talvez 2, teve uma senhora que ministrou aqui para a gente. Ela disse o seguinte: olha, agradeça a Deus, aprenda a agradecer a Deus pelas coisas boas e pelas dificuldades também, porque nós passamos por dificuldades e as dificuldades vêm como uma lição para o nosso crescimento. Tem situações hoje, queridos, isso se você, quando lá na frente, ou talvez você já tenha passado por essa oportunidade de pregar o Evangelho para outras pessoas, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, e você vai ter um a um de conversar com a pessoa, você acaba compartilhando parte da sua vida, e a pessoa compartilha parte da vida dela também. Conforme ela está compartilhando parte da vida dela, como faz no dia a dia, nós começamos a nos lembrar das nossas próprias histórias, que é assim que funciona as nossas conversas com o amigo. O amigo compartilha uma história, você lembra, aí você compartilha uma história, seu amigo lembra de outra história, e assim vai, hoje vai embora desse jeito. É verdade ou não é? Quando você está pregando o Evangelho, o contexto muda um pouquinho e
você começa a se livrar de momentos de dificuldades, mas não só momentos de dificuldade, mas o livramento também. É aquela experiência de passar pela dificuldade e a bênção de Deus ter vindo depois, através da oração, do jejum, da consagração, do relacionamento com Deus, te capacita naquele momento e te dá autoridade no falar, para que com aquela pessoa acredite no que você está falando, e o Espírito Santo age e toca no coração daquela pessoa e a conduz para Cristo. É muito interessante isso. Nós somos realmente co-participantes do que Deus está fazendo na terra. Então, Deus, Ele sabe tudo o que nós podemos suportar. Ele sabe. E Ele não permitirá que nenhuma tentação além das nossas forças recaia sobre nós. Isso é bíblico. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu me deparei com algo interessante. Porque às vezes nós nos lembramos desse versículo bíblico que eu estou lendo aqui, em 1 Coríntios 10, versículo 13. Se você puder colocar na tela para a gente, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E o que é interessante é porque às vezes nós nos lembramos desse versículo, mas nós mudamos uma palavra dentro desse versículo. Eu já vi várias pessoas mencionando esse versículo e mudam essa palavra, que aparentemente não tem uma mudança grande, mas se você vai parar para pensar, isso muda totalmente o sentido. E fala assim: e não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permite que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Pastor, mas qual palavra que às vezes é trocada? Tentação. Tentação muitas vezes é trocada nesse versículo por problemas. Às vezes nós vemos os irmãos falando sobre problemas, eles falam: olha, mas preocupa não, Deus nunca dá um problema tão grande que a gente não possa suportar. Problema é totalmente diferente de tentação. Tentação está falando de dentro, problema é algo que vem de fora. A força que Deus está nos dando aqui, a tentação fala da nossa concupiscência, do nosso desejo carnal que tem dentro de nós. Deus não deixará vir sobre nós uma tentação que a gente não consiga suportar. Amém? Deus não deixará recair sobre você. Por isso que lá no dia do julgamento final, a gente não vai ter desculpa. Vamos dizer para Deus: olha Deus, desculpa, eu não tive força. Deus, Ele dá até a tentação, Ele permite que venha, mas vem dentro do limite, regido por Ele. Ele tem todo o domínio, tem todo o controle, até sobre os nossos problemas. Louvado seja Ele por isso. O segundo ponto aqui que eu quero enfatizar, trazer para os irmãos, é a funda e a coragem de Davi. A coragem de Davi é a sua determinação de enfrentar Golias. Foi impressionante, impressionante. Tanto que quando ele falou que ele ia enfrentar, ninguém acreditou. Ele falou: vou lá e vou matar aquele gigante, e vou lhe cortar a cabeça. E ninguém acreditou, né? O pessoal falou: rapaz, fica quieto, fica quieto, não tem nem estatura. Você não tem estatura, não tem história, não tem treinamento, não tem conhecimento, não tem a permissão do rei. Tudo era contrário à disposição que Davi tinha recebido do Espírito Santo. Todas as pessoas falaram: não vai, porque vai dar ruim, não vai, você vai morrer, E Davi foi, né? Eu lembro quando eu fui chamado, acho que até compartilhei com o Ricardo ontem, lá em casa, eles jantaram lá em casa ontem, e eu compartilhei com eles. Ele perguntou: como que foi a sua ida lá para a África? Eu compartilhei com ele algo que eu me lembro até hoje, porque fazia pouco tempo que meu pai havia falecido com malária, porque havia ido para a África. Quando nós anunciamos na igreja que a Daniela e eu estaríamos indo para a África, todos os nossos amigos, os nossos colegas, irmãos de igreja, parte da equipe de louvor, tem um amigo meu, Jonathan, assim, eu conheço ele desde que eu tinha 9 anos de idade, é a pessoa que eu conheço há mais tempo, até hoje a gente conversa. Ele virou para mim, bateu no meu ombro e falou: cara, eu não acredito que você vai para lá. Não vai. Seu pai acabou de morrer porque foi para lá, e você vai para lá, você vai morrer também.
mas o plano de Deus é diferente, irmãos. Quando Deus coloca no nosso coração, bom, a gente deixa tudo para trás. Deus trabalha primeiro aqui no meu coração, trabalha no seu coração, faz despertar esse sentimento que não tem ninguém que vai te impedir de você não ir. Você começa a olhar para as finanças e fala, Deus vai cuidar das finanças. Não, mas eu não tenho estudo. Na hora que eu abrir a boca, Deus vai me usar. Na hora que, não, mas se o capeta se levantar, rapaz, quem vai na frente é Deus, abrindo o caminho. Quem faz é Ele. Não, mas a minha história, né, Eduardo? Depois eu vou até dar a oportunidade para o Eduardo, ele compartilhou aqui quinta-feira passada, parte do testemunho dele. E eu fiquei assim, impressionado, né? Depois nós vamos combinar para você tirar uma ministração só para você Às vezes as pessoas olham para mim e falam, olha, você não tem nem história, não tem nem fundamento, não tem família. Meus irmãos, Deus usa a loucura desse mundo para confundir os sábios. Deus usa pessoas. Ele chamou, por que Jesus vai ali e chama Pedro para ser o seu primeiro discípulo? Porque ele chama ali primeiro pescadores, justamente dizendo que o Evangelho, o novo Evangelho, a nova aliança para todos, e é capaz de que será transmitido por pessoas simples. Somos nós. Deus vai nos usar, então tenha coragem, se fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Davi teve coragem, não só de falar para todo mundo, olha, eu vou lá matar o gigante. Todo mundo começou a zombar dele. Falando, não, você não vai não. Então, vamos lá no rei Saul. Teve coragem de se apresentar para o rei. Né? Teve coragem de se apresentar para o rei. Aqui na igreja, eu conheço tão simples, tão pequeno. Tem gente que tem vergonha de conversar comigo. Às vezes eu compartilho um problema com o pastor, compartilha com um obreiro, aí o obreiro traz o problema para o pastor, para conversar, porque ele fica com vergonha. Agora imagina Davi, durante um momento de que o exército estava reunido, rei Saul, 40 dias de afronta, a cabeça quente, Davi, não, deixa eu lá falar com ele. Tomou a coragem, insistiu e foi. E ele também teve a coragem, anteriormente, de derrotar o leão, derrotar o urso, e de ao encontro com Golias. Ele foi ao encontro de Golias sem espada. E o que é interessante sobre isso é que Golias ele afronta o exército de Israel durante 40 dias, pedindo um guerreiro para lutar com ele. Ninguém se dispõe a ele lutar. Daí veio o garoto, né? Com a funda na mão, com a capanguinha de 5 pedrinhas. E vai. Na hora que Golias veio, pensa no cara que ficou bravo. Pensa no moço que ficou. Porque a ofensa para ele foi muito além do que palavras, né? Foi de ter enviado um menino ao seu porte, à sua estatura, dos últimos gigantes daquela época, uma linhagem de gigantes, de homens grandes, e envia um garoto para lutar com Golias. Imagina o tamanho da afronta que ele sentiu, né? E é bíblico, porque está gravado aqui. E o interessante é o seguinte: lá na África eu ministrei, faz muito tempo que eu não ministro Davi, faz anos que eu não ministro sobre essa história de Davi. A última vez que eu ministrei sobre essa história, eu foquei nas pedras, né? Na teologia, essas pedras têm significados também, mas eu tenho que estar acabando, eu quero ser bem breve, eu quero passar. Resumindo para vocês, quando Deus nos der uma estratégia, nos der um comando, tem planos, faça planos, pense e trace uma estratégia, tenha a sua estratégia. Davi, ele venceu Golias com uma pedra só, não foi? E foi com a primeira pedra, mas ele tinha mais 4 na reserva. Se a primeira não der certo, eu tenho a próxima. Se o primeiro plano falhar, eu tenho mais um. Se o segundo falhar, eu tenho o terceiro. Se o quarto falha, eu tenho que trace estratégias. Não tem só um plano na sua mão, joga, mas vai dar errado. Aí dá errado, você fala, eu também não quero mais não. Larga esse tempo lá. Já tentei uma vez, já tentei 2 vezes, não deu certo. Quantas vezes a gente já desistiu de coisas por ter falha na primeira vez? Se você for estudar a história de grandes empresários, homens de negócio, meu irmão,
homens de grandes empresas, a história deles é que eles falham durante anos. Aí são poderosos, né? Esse é o contexto natural do homem. Às vezes a gente tenta, não consegue, tem planos, sabendo que Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. 1 João 4, versículo 18: não tenha medo. O medo, ele nos enfraquece. Então, nós como igreja, a gente tem que jogar fora, lançar fora todo medo. 1 João 4,18, sobre a nossa vida, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Quem é o amor na Bíblia? Deus. Uma das grandes coisas, uma das maiores dificuldades que a gente tinha lá na África era de convencer os pastores a pregar o evangelho em vilas de predominância muçulmana, islâmica, porque realmente havia uma perseguição, né? A gente já teve que atender casos de família que nós fizemos evangelismo. Aí a família que morava em uma vila onde o chefe da vila era muçulmano, e essa família veio, aceitou Jesus e voltaram para casa. Na outra semana, nós fomos para casa. Na outra semana, o pastor daquela igreja, ele veio nos comunicar que a vila do lado, essa família que tinha vindo da vila do lado, onde o chefe daquela vila era muçulmano, tinha reunido um grupo de pessoas que tinham apedrejado a casa daquela família, tinham destelhado a casa, tinham expulsado eles da vila, porque eles haviam aceitado Jesus. Então nós juntamos um dinheiro, mandamos para ele, compramos o terreno, ajudamos a construir a casa e relocamos aquela família para a vila do lado, onde ele não seria perseguido pelos muçulmanos, né? Então, nós precisamos entender, queridos, e sermos aperfeiçoados no amor de Deus, ao ponto que as perseguições, elas não vão mudar a nossa percepção e a nossa direção do nosso Evangelho, da nossa fé em Cristo Jesus. A fé é muito importante mesmo. Nós temos que ter fé em Cristo. Eis que o maior, eu costumo falar isso, o maior medidor da fé é a morte. Se a gente tem medo da morte, a gente deixa de pregar o Evangelho por medo de sermos atacados, medo de sermos açoitados, medo de passarmos fome, ou não temos o que vestir, ou não temos o que comer, é porque nós não fomos aperfeiçoados no amor, não fomos aperfeiçoados em Deus ainda, né? Eu me lembro quando eu fazia as minhas visitas periódicas aqui no Brasil, a minha esposa é testemunha. Toda vez que eu vim ao Brasil, eu estava bastante igrejas no campo de Campinas, prestando relatório às igrejas que mandavam recursos para a gente lá. E a maioria das vezes que eu ministrava nas congregações, no final do culto, vinham pessoas para pedir oração. E geralmente tinha uma ou duas pessoas, sempre tinha alguém numa igreja que vinha falar para o pastor. Quando eu era mais novo, Deus me deu uma visão de ser missionário, para mim pregar o Evangelho. A pessoa sabe, né? Acontece tanta coisa na vida da gente. Não deu certo para mim. Mas eu fico imaginando, né? Como teria sido, meu irmão. Vai, prega o Evangelho, né? Você não morreu ainda, prega o Evangelho, comece a pregar o Evangelho, fale do amor do Senhor, não se cale, trace seus planos. Às vezes nossos planos só são ao nosso redor, a gente traça o nosso plano, que é a nossa família, o nosso plano familiar, para a gente viver bem, comer bem e crescer bem, se desenvolver bem. Amém, graças a Deus por isso. Experimenta fazer diferente, procura o Senhor. Deus, qual o plano do Senhor para a minha vida? Deus vai revelar o plano dele para a sua vida. Se houver intimidade, se houver relacionamento, oração, leitura bíblica, esse plano vai ser revelado. Quando esse plano é revelado, aí então, esse plano sendo sempre, você começa a reorganizar a sua vida ao redor dos planos de Deus para você e para a sua família. Ontem, eu acho que foi o Josias que compartilhou sobre um amigo do futebol, né? O seu irmão, né? Que fez o teste no campo